Olá, meus amigos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, que a paz do Criador esteja com todos. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo que nós estamos abordando sobre a questão do inferno. Antes da gente começar a segunda parte desse estudo, lembrando que nós estamos aqui montando diversas apostilas para refutar as mentiras do sistema religioso e também do ateísmo satânico que aí está através da internet. Vamos aqui pedir para vocês se inscreverem no canal, acione o sino de notificações e verifique se você realmente está inscrito no canal. O YouTube ele tem desinscrevido algumas pessoas e ele não tem acionado, não tem avisado as pessoas quando tem vídeo no canal. Esse problema está sendo reclamado por vários usuários e pessoas que fazem trabalhos aqui na plataforma. Então, normalmente a gente faz esse trabalho, estamos fazendo gratuitamente para as pessoas, para terem aí uma noção melhor sobre a questão das Sagradas Escrituras. Bom, pessoal, quem assistiu o primeiro vídeo, o que a igreja não pode te contar sobre a questão do inferno, e hoje vamos entrar aqui na segunda parte. Eu separei aqui uma tabela de vários textos, vários versículos, vou ver se eu consigo dar uma ampliada aqui algumas coisas para tentar trazer para vocês. Vamos ler as apostilas, né, que nós estamos montando aí para vocês, e eu tenho absoluta certeza que o Criador vai estar abençoando a sua vida e fazer você entender toda essa questão de inferno, de fogo, da pessoa ser condenada por toda a eternidade, etc. Bom, quero dizer para vocês aqui que eu não sou o dono da verdade, e nunca vou dizer que sou. Porque a cada dia que passa nós estamos buscando mais a presença do Criador, estamos buscando as revelações da parte dele, para termos cada vez mais certeza da sua existência, que é uma dúvida que eu tinha e não tenho mais, da existência dele, mas muitas coisas nós continuamos a aprender. Uma coisa que agora nós estamos procurando fazer certo, é deixar que a própria Bíblia se interprete a si mesma. Nós não vamos dar aqui a nossa interpretação ou a nossa visão concernente diversos tipos de doutrina. Também não quero aqui doutrinar você a acreditar, sabe, em A ou em B, aquilo que está sendo falado aqui. Você tem o livre exercício de estar julgando ou de estar analisando e de estar tendo a sua posição concernente ao que vai ser falado, o que já está sendo mostrado aqui através desse trabalho. Uma coisa eu sei, uma coisa eu posso dizer para vocês, vivemos num mundo cheio de mentiras, onde você olha para um lado é mentira, olha para o outro é mentira, olha para frente é mentira, olha para trás é mentira. Nós vivemos num mundo, numa busca incessante da verdade, principalmente aqueles que almejam a verdade do Criador. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês aí ter um pouco de paciência, porque esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho que precisamos ler, precisamos consultar nas Escrituras, e caso você queira adquirir, já é a terceira apostila que nós já montamos, apostila refutando o ateísmo. Essa daqui eu não sei quantas páginas, deixa eu ver quantas páginas tem. Essa aqui tem 89 páginas, tá? As outras duas já foram feitas, e nós estamos montando esse trabalho. Eu não sei quantas apostilas eu posso disponibilizar para vocês gratuitamente através de PDF. Tá? Esse material é um material que está sendo enviado gratuitamente para as pessoas através desse e-mail, escolapmmuh@hotmail.com. Eu só peço uma gentileza para quem for mandar um e-mail, que as pessoas possam se identificar. Você tem que se identificar, você tem que dizer de onde você é, se você é ateu, se você é crente, se você é da turma de fulano, de ciclano. Então seja honesto comigo e fala, não, eu sou ateu, eu quero ver sobre essas apostilas, não concordo, que não sei o quê. Então tem que falar, a pessoa manda um e-mail, não identifica quem é, uma falta de educação, acha que a gente tem obrigação com as coisas, né? E fica aí. Não, inclusive eu recebi mensagem no meu WhatsApp. A mensagem no WhatsApp não é para mandar mensagem no WhatsApp aqui, a partir de agora, para você estar recebendo a apostila. É para você mandar no e-mail. Tá? Porque esse WhatsApp aqui é um WhatsApp particular. Eu disponibilizo esse número aqui de telefone, pessoal,
é para as pessoas, né, entrarem em contato comigo se elas quiserem receber o material impresso, essas apostilas impressas, e se elas quiserem ajudar o trabalho a crescer, de alguma forma ou outra ajudar o trabalho. Então é nesse sentido que é disponibilizado aqui o WhatsApp para as pessoas. Mas qualquer contato por fora, você tem que se identificar. Você não pode simplesmente mandar um e-mail, manda para mim a apostila e ponto. Peraí, eu não sei com quem eu estou falando com quem? Entendeu? A pessoa não põe foto de perfil. Ainda tem aqueles que eu fico desconfiado, né? Que é da turma ali da Liga Extraordinária do Picareta, dos picaretas dos ateísmos aí, né? Que eles entram no meu canal, não gostam do trabalho, mas entram no canal somente para bisbilhotar o que eu estou fazendo, para ir levar, são pombos correios, para levar para o chefe deles, que é o Antônio Maroto, e lá o Sexta-feira 13, né? Esses dois picaretas e mentirosos que armam um circo, uma cilada, e têm enganado todos vocês, né, que são ateus que estão por aí. Eu, pelo menos, quando eu estava no ateísmo, eu usava de sinceridade com todo mundo. Eu mostrava pau e pau, pedra é pedra. Por mais que eu estivesse errado, revoltado contra Deus, mas pelo menos eu mostrava a realidade. Esses picaretas não. Eles simplesmente enganaram vocês, levantaram calúnia para tirar, né, o canal Originais Grego de circulação e eles tomarem toda a frente. Bom, nisso eu confesso a vocês que eu não tenho nenhum tipo de raiva concernente a isso, porque Deus usa até os ímpios, né, para nos tirar deste mundo de engano que é o ateísmo. Hoje, defendendo a fé cristã, defendendo ali as coisas que eu acredito sobre o Criador, por causa das evidências que eu tenho visto, hoje eu estou muito melhor na questão do conhecimento e paz de espírito, do que estava dentro desse mundo do ateísmo. Porque dentro do ateísmo você não tem paz, você tem perturbação. É 24 horas constante de saber o que você vai falar contra os crentes, quais os argumentos. Então toda a turma que faz parte ali desse ateísmo militante na internet, né, eu não faço questão de nenhum. É porque já são pessoas que se diziam ser amigas e na realidade não são amigos nem da onça. Então são pessoas realmente traíras, são pessoas falsas. São pessoas, infelizmente, que enquanto você estiver falando a linguagem deles, você tem total apoio. Você simplesmente partiu para Cristo, aquilo que eu combatia. Eu não sou o primeiro ateu, nem o último, não sou o primeiro ex-ateu, nem o último ateu, a fazer isso. Pessoas, vários ateus, já voltaram para o cristianismo, já largaram as mentiras do ateísmo, porque conseguiram encontrar as evidências do Criador. E é isso o que as pessoas deveriam fazer, né? Mas, bom, vamos mais sem delongas para direto o assunto sobre a questão do inferno, porque aqui nós estamos aqui mostrando para vocês o que a Bíblia fala sobre a questão do inferno. Vou tentar aumentar aqui a imagem, eu vou tentar ficar num cantinho aqui para vocês enxergarem aí o que eu estou passando para vocês. Deixa eu ver se eu melhoro aqui um pouquinho. Bom, vamos lá. Mais de 200 versículos na Bíblia que provam que o inferno não é eterno. Eu não vou ler todos os versículos, passo a passo, porque isso já vai estar na apostila. Mas é apenas para mostrar para vocês o que a Bíblia conta sobre isso, tá? Existem alguns textos na Bíblia que diz que as pessoas, ao morrerem, elas vão sofrerem eternamente, por toda a eternidade, no local chamado Lago de Fogo, tá? Então, primeiro a questão da doutrina do inferno, ela foi muito mal traduzida, erroneamente ou propositalmente, como eu tenho falado no primeiro vídeo, pela Igreja Apostólica Católica Romana. Eles fizeram isso de propósito para simplesmente manter as pessoas dentro do aprisco religioso e não fazer as pessoas estarem fiéis ao Criador, tá me entendendo? Mas sim ter uma visão deturpada do Criador. Que Deus é mau, que Deus é perverso, como pode um Deus ser amor, que tem enviado o seu filho para morrer pelos pecados da humanidade, e depois então pegar os seus filhos, que ele criou, né, e lançar dentro do inferno, e ali ficar observando por um telão, por uma televisão, que seja, esse é o argumento pessoal, olhando o sofrimento dos seres humanos, dos seus filhos, por toda uma eternidade. Né? Então é pregado isso por essa questão. Eu falo para vocês que não é fácil nós tentarmos entender as Escrituras. Ela é muito complexa, ela é muito difícil de entender, mas precisamos ter um pouco de cautela concernente a isso. Tem muitas coisas que estão dentro da Bíblia, que são coisas reveladas, são coisas que são simbólicas, tem coisas que são proféticas,
e nós precisamos ter muito cuidado a citar os textos da Sagrada Escritura. Então eu vou atentar aqui para um cuidado e vou mostrar para vocês os textos bíblicos, as referências, e aí cabe a você decidir ou não, sabe? É você fazer o seu próprio análise sobre a questão do inferno. Bom, no meu ponto de vista, por aquilo que eu tenho observado, eu estou mais do lado do aniquilacionismo, que é exatamente, mas esse aniquilacionismo que eu quero mostrar para vocês não é uma nova doutrina. Eu não estou trazendo aqui uma nova doutrina, mas me baseando naquilo que eu tenho estudado dentro das Escrituras, eu tenho observado que não há uma justificativa legal dentro das Escrituras para fazer Deus torturar uma pessoa por toda a eternidade dentro do lago de fogo. Tá? Isso é muito controverso. O que eu posso observar é que existe uma minoria de versículos bíblicos que mostra que as pessoas serão torturadas nessa eternidade. O problema é saber o que significa essa eternidade, né? Então é isso que a gente vai observar os dois lados da moeda. De antemão, eu quero dizer para vocês que a Bíblia ela tem mais de 200 referências que mostram que os ímpios serão destruídos e aniquilados. Mas na igreja evangélica, na igreja católica, na sua maioria dos evangélicos, eles acreditam que quando uma pessoa morre sem Jesus, ela vai para o inferno e fica ali sendo torturada. Depois acontece o juízo final, ela vai passar por todo o julgamento do juízo final, e depois ela vai ser lançada dentro do lago de fogo e vai ser torturada no lago de fogo por toda a eternidade. Aí que entra a controvérsia. Peraí, então se uma pessoa já está no inferno, agora, nesse exato momento, sofrendo, pagando por todos os seus erros, já está sofrendo ali, qual é o motivo de Deus estabelecer o trono do juízo, ressuscitar os mortos, colocar a alma dessa pessoa que está dentro do inferno, dentro do corpo dela, fazer ela comparecer perante o trono de Deus, e depois ali que ela for julgada pelas coisas que ela já está sendo julgada, que ela sabe, para uma outra vida de tormento? Então, se ela já está sendo atormentada dentro do inferno, por qual motivo, Deus vai pegar essa pessoa, mostrar para ela o que ela fez e depois lançar no lago de fogo e ela vai ser condenada por toda a eternidade. Por quê? A Bíblia diz que quanto à vida há esperança, né? Mas as pessoas, a maioria dos evangélicos, tem essa visão deturpada da questão do inferno. Então eu te faço uma pergunta, faz algum sentido para você? Claro que não, né? Porque se você tem uma pessoa, um parente que já está sofrendo no inferno, já está pagando por tudo, aí o juízo final acontece daqui a 50 anos, a 30 anos, acontece o juízo final. Aí Deus tira aquela pessoa de lá, coloca na balança, mostra tudo que ela aprontou, mas ela já está sabendo porque ela está sendo julgada. Então só tirou para ser sarcástico, Deus tirou ela de lá, colocou ela na balança, só para tirar uma onda com a cara do ser humano e depois lançar dentro do lago de fogo e deixar sendo atormentado, pior do que já está. Você acha que isso realmente é verdade? Bom, eu não acredito nisso, tá, pessoal? E me baseando na questão das escrituras, como eu disse, eu não sou o dono da verdade. Mas me baseando naquilo que eu tenho estudado, eu quero mostrar para vocês que esse tipo de pensamento é errôneo. Como existem algumas falhas no aniquilacionismo também. O aniquilacionismo 100% é aquele que acredita que quando uma pessoa morre, ela diretamente já vai pagar pelos seus pecados. Ela não tem que ressuscitar. E isso deixa um ponto vago para a questão da ressurreição dos mortos e a questão do juízo final. Mas aí eu vou colocar o meu parecer dentro dessa interpretação. Por quê? No aniquilacionismo, realmente você encontra mais de 200 referências bíblicas onde demonstra categoricamente que as pessoas passarão pelo tormento do inferno e depois serão julgadas a segunda morte. Então você precisa entender o que é a primeira morte e o que é a segunda morte. A Bíblia descreve a primeira morte como a morte carnal. A pessoa morre carnalmente, ela está aqui na vida, ela tem oportunidade na vida. Ela apronta, ela faz o que quiser, ela zomba de Deus, ela vira ateia, ela faz o diabo a quatro, ela faz tudo. Então vamos supor que essa pessoa ela se torna um criminoso, essa pessoa mata, a pessoa rouba, faz tudo o que não presta, né? O que acontece agora? Agora essa pessoa ela vai para onde? Ela vai para o inferno. O inferno é uma palavra má traduzida para sepultura. A palavra inferno vem do Geena, né? Ou Tártaros, que significa região mais baixa da terra. E nas traduções hebraicas mostra que o lugar do inferno, que foi mal traduzido porque é sepultura, mas também significa região dos mortos até a ressurreição, essa interpretação da lógica, né, dentro da cultura hebraica, é que esse lugar de tormento está ali para fazer com que todas aquelas pessoas
que não tiveram oportunidade de estar no seio de Abraão estejam ali pagando por todos os seus erros até a segunda morte. Dentro do aniquilacionismo, as pessoas também pregam que a alma não existe. O aniquilacionismo, ela prega, tá? Por isso que eu não concordo 100% com o aniquilacionismo, apesar de ter todos os versículos da Bíblia muito maior e dizer que o aniquilacionismo ele está no ponto certo. Mas também existem algumas coisas que eu não concordo. O que eu não concordo com o aniquilacionismo? É que, de repente, a pessoa está lá sendo castigada no inferno, como eu já disse, ela volta depois para o juízo para ser castigada de novo. E o aniquilacionismo, ela diz que não existe alma, que é o ser espiritual que está dentro da gente. Só que, olhando pelas escrituras, eles se baseiam lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus soprou nas narinas de Adão e Adão passou a ser uma alma vivente. Então, o que acontece? Inclusive, a doutrina dos adventistas do sétimo dia é a doutrina escatológica aniquilacionista. Então, eles acreditam categoricamente que a pessoa que está ali, ela vai morrer, assim que ela morre, ela vai direto para o Hades e ali ela já vai pagar pelos seus erros e depois ali ela deixa de existir dentro do próprio Hades. O problema é que existem algumas lacunas concernente a isso que a gente vai tentar mostrar. Bom, no meu ponto de vista, e naquilo que eu tenho estudado, a alma, ela é sim um ser imortal. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. No livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz, o corpo volte à terra, ao barro, a alma volta a Deus, o espírito volta a Deus. Então você tem o espírito, que é o fôlego, você tem a alma, que é o seu subconsciente, mas o homem interior, e você tem a carne, que é a matéria que precisa que a alma haja dentro dela. Jesus disse, em muitos dos seus ensinamentos, que o espírito verdadeiramente está forte, está preparado, mas a alma, ou a carne, no caso, a carne é falha. E existem outras passagens nas Escrituras que o próprio Deus ele deixa claro, não temam aquele que pode matar o corpo, porque depois que matam o corpo, eles não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer, morrer no inferno. Aí você fala, peraí, morrer no inferno quer dizer que no inferno também tem morte? Depois que a pessoa partir para a eternidade, ela pode morrer uma segunda vez? Pode. É isso que eu vou te mostrar. Então Jesus disse, tenham temor daquele que pode fazer perecer, ser destruído no inferno, o corpo e a alma. Então está falando de duas pessoas. Não está falando apenas de uma. Então é por isso que eu não concordo com 100% da visão aniquilacionista. Então eu vou tentar explicar de uma maneira bem plausível para vocês, para a gente chegar a um denominador comum, tá? Eu vou ler uma parte aqui da minha apostila, são mais de 80 páginas. Eu não vou ler tudo, mas se você quiser esse material impresso, você precisa arcar com a responsabilidade de pagar a impressão, a encadernação e o envio dos correios. Não fica caro. Se você quiser ela impressa, porque aí eu consigo fazer uma impressão colorida. Mas você tem que pagar por isso. Caso você não queira e quiser apenas em PDF, eu posso mandar para você, desde que você mande um e-mail educadamente, se identifique, não minta, eu sou da turma do Antônio Miranda, eu sou da turma do fulano, eu sou ateu, eu vou pegar, eu queria e tal. É uma coisa. Então, não, tem gente que entra de qualquer maneira, então não vai receber de qualquer maneira, porque muitas pessoas mal educadas, Então fica aí a questão, tá bom? Então se você quiser o material impresso, eu te mando impresso para você. Mas aí você tem que arcar com as despesas, eu vou fazer todo o cálculo, tudo direitinho, mostrar para vocês a nota, e aí você paga essas despesas, porque aí eu não tenho condição de mandar imprimir, encadenar e pagar taxa de correio para ninguém, não tem condição isso, tá? Então fica difícil para mim, E aí é forçar a barra. Nós já estamos tendo aqui o carinho de mandar para você gratuitamente tanto o vídeo que vocês estão vendo aí, assistindo, como também a apostila em PDF. Então, se você quiser ela impressa, é pelo WhatsApp. Se você quiser ela no virtual, então você manda o e-mail. Mas se identifique, coloque a sua foto verdadeira, não minta, tá? E aí você pode receber o material, tá? Não manda de qualquer, manda a apostila, e manda lá, não se identifica, não tem perfil, não tem nada, e aí? É isso, então fica difícil, Então vamos lá. Mais de 200 versículos na Bíblia que provam que o inferno não é eterno. Poucas verdades são tão ressaltadas na Bíblia quanto a morte final dos ímpios. Provavelmente nenhuma tenha sido tão reforçada
do início ao fim do Antigo ao Novo Testamento. A riqueza no repertório bíblico de aniquilamento é tanta que os escritores bíblicos literalmente esgotaram os recursos das línguas hebraicas e gregas para denotar a destruição final dos ímpios. Como você verá na tabela abaixo, os escritores bíblicos se referem à morte final dos ímpios de 33 formas diferentes, todas elas com o mesmo objetivo, perfeitamente perceptível a qualquer leitor comprometido com a verdade. Tá? Então, eu vou te mostrar os textos agora que fala do aniquilacionismo. Eu vou te provar isso daí. Só que preste atenção numa coisa, como eu disse, que eu não concordo. Tá aqui a tabela, é uma tabela com os versículos que você vai ter. Então, o que acontece? Olha só. Se você procurar pegar o aniquilacionismo, e se você entende o aniquilacionismo, que a pessoa morre e automaticamente ela paga pelos seus erros e aí ela deixa de existir, ou existe uma vertente do aniquilacionismo que diz que quando a pessoa morre, ela já pagou, pronto, porque a morte já é o salário do pecado que ela cometeu, por causa de Romanos 6, 23. Só que aí que está o problema. As escrituras dizem várias formas. E outra, não seria justo um cara mau elemento encher o caneco de cachaça e sair na estrada, numa rua, e atropelar as crianças que estão brincando, ou o pai, ou o avô, que está na calçada da sua casa, brincando ali de bola, tá? Jogando ali baralho, e matar pessoas inocentes. E de repente o cara vai ali nessa pancada, ele mata e acaba morrendo. Né? Então não é justo que esse mesmo motorista, ele deve ter feito algum tipo de violência sexual, ou qualquer coisa contra alguém, etc. Então não é justo, ele precisa pagar pelo seu erro. Quando não se paga na terra, com toda certeza vai se pagar quando passar para a eternidade. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então eu vou te passar aqui algumas referências nas Escrituras para você tentar entender sobre a questão do aniquilacionismo. As pessoas que pecar, essa morrerá. O sentido morrer, nós temos duas palavras sobre a questão do morrer. É isso que você vai entender aqui agora. Nós morremos, você vai dizer assim, então quer dizer que o Espiritismo está certo. Então nós temos que morrer 2 vezes. Não, a Bíblia diz, claro, olha, ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Então você pode até pensar que é uma contradição. Por isso que o ateu pega esses textos e vai utilizar como contradição. Peraí, mas no Apocalipse diz que tem a segunda morte. Como é que pode ter segunda morte, sendo que a Bíblia está dizendo, que Hebreus 9, 27, está dizendo que ao homem foi ordenado morrer uma só vez e depois da morte o juízo. Então, mas está falando da questão do homem. Não tá, então, esse texto de Hebreus, acho que é 9, 27, ao homem foi ordenado morrer uma única vez, ali está dizendo no sentido da pessoa carnal. Não está falando de uma reencarnação. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. E depois da morte, o juízo. Então, depois que você tem a morte, você já tem o juízo. Você já tem o julgamento. Tanto o julgamento para o justo, tanto o julgamento para o ímpio. Só que esse julgamento está do outro lado. Ainda não é a segunda morte. Você entenda. Olha, gente, deixa eu tentar explicar de uma maneira clara. As pessoas ficam inventando na internet portais tridimensionais. Abre porta ali. O domo tá não sei o quê. Que depois da Antártica tem não sei o quê. Atlântida não sei o quê. Gente, tem que tomar muito cuidado também. Principalmente eu dar um recado aqui para os amigos que são terraplanistas. Olha, eu não quero ofender ninguém, porque eu sei que vocês já buscam esse conhecimento muito mais amplo e mais antigo do que eu. Eu não quero ser e nem merecer melhor do que ninguém. Em hipótese alguma, não pense mal de mim. Mas o que eu quero dizer para vocês é para tomar cuidado, porque existem muitas coisas sobre a questão do terraplanismo que está fora das Escrituras. Eu vi alguns vídeos que eu estava observando que Deus vai mover não sei o quê, vai abrir um portal aonde, e a Atlântida foi submersa. Gente, coisas que não estão nas Escrituras, eu não levo mais em conta, sabe? Então, eu só levo em conta aquilo que está nas Escrituras. Eu não vou por especulações. Porque o pessoal está misturando. Então, às vezes você pode estar pensando que está aprendendo alguma coisa sobre o nosso reino, sobre o planeta, sobre a Terra que vivemos, sobre a Terra plana, e na realidade tem algumas pessoas que podem estar torcendo a realidade dos fatos.
né? Então, se você observar que tem vídeos, que tem pessoas falando realmente sobre o sol, que ele não se põe, é uma refração da luz, né? Na realidade, o sol se afasta. Você vê realmente isso com comprovação, é verdade. Aí quando você vê os textos bíblicos sendo colocados, e os textos bíblicos que coincidem exatamente com a observação, e aí você pode ter certeza que é verdade, né? Porque a Bíblia, ela é o livro de Deus, a palavra de Deus. Ele nos deixou, por mais que ela seja perseguida, e vai ser perseguida para ser totalmente destruída pelos ímpios, pelos ateus, os pseudo-ateus que querem destruir a Escritura, apesar que não vão conseguir, porque a palavra de Deus é eterna, por mais que eles tirem os livros, a palavra dele vai estar no coração dos justos. Então, você precisa entender uma coisa, se você vê vídeos de terra plana, terraplanista, porque tem muita gente boa, muita gente que compreende, muita gente que tem a responsabilidade com o Criador. Então, se basear na Escritura, beleza. Mas não caia em muitas coisas que é desconhecido. Também eu não estou aqui julgando. É que a pessoa que está fazendo o vídeo lá, que vai vir um sol vermelho, que vai vir um lucro não sei o quê, que a constelação não sei o quê, que vai abrir um portal para entrar os demônios que estão depois da Antártica e tal, eu não posso dizer se essas pessoas estão mentindo. Porque até então, pelo que eu tenho buscado dentro das Escrituras, não encontrei nenhum tipo de base para esse tipo de argumento. Tá? Ali fala do poço do abismo, que fala que os gafanhotos, que são demônios, né, que estão presos no poço do abismo. O poço do abismo está falando do outro lado. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Né? Então é isso apenas que eu quero alertar para vocês. Tá? Então, se a pessoa prega que está dentro das Escrituras, perfeitamente, você aplaude, você busca, você vê realmente, poxa, o pessoal está com a razão. É isso mesmo. Mas se você vê que a pessoa está saindo muito das Escrituras e que não tem fundamento, com alguma coisa meio esquisita, cara, eu prefiro ficar em cima do muro, tá? Eu prefiro não julgar, mas prefiro, primeiramente, acreditar nas Sagradas Escrituras, porque ela tem mostrado que ela é verdadeira, tá? Então a gente precisa estar do lado da verdade, tá? Mas é só um palpite, é só o meu ponto de vista concernente a isso. Tá? Então eu vou aqui usar os textos das Escrituras. Você tem todo o direito de pesquisar e de analisar cuidadosamente, tá? Sobre isso e averiguar, né, se é verdade ou não. Lembrando que eu não sou o dono da verdade. Mas eu vou mostrar para vocês aquilo que eu tenho estudado. Também não estou aqui para me amostrar. Eu fiquei bastante tempo, antes dos 8 anos de ateu, eu era cristão, né? Me desviei da palavra de Deus, dei ouvido a Satanás, caí no ateísmo, fiquei mais 8 anos refutando a Bíblia. Olha só, 8 anos estudando a Bíblia todos os dias. Né? Aí agora o Criador deu a oportunidade, ele pela sua infinita misericórdia, me deu a oportunidade de reconhecê-lo, de vê-lo, de me arrepender dos meus erros. Né? Hoje eu estou aqui com uma promessa que eu fiz para ele e vou cumprir aquilo até o fim da minha vida. Para o ateísmo eu não volto mais, porque o ateísmo é mentiroso. Se Deus não tivesse me dado uma prova da sua existência, eu nunca tinha deixado o ateísmo. Eu continuaria ali sendo sustentado por maçom, pessoas bancando o canal e de boa, e metendo o pau em Deus. Mas quando o Criador me deu essa oportunidade, então com certeza eu seria uma pessoa muito injusta, né? Eu seria um delinquente se eu simplesmente negasse aquilo. Então ele me deu essa experiência porque ele sabia que eu ia fechar realmente aquele canal perverso que falava mal de Deus, certo? Então, às vezes a pessoa pede as coisas para Deus, que eu vejo um monte de ateu. Eu quero ter experiência. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero ver. Eu quero ter isso e aquilo outro. Mas o Criador conhece o teu coração. Às vezes se ele for te dar uma experiência, não vai resolver de nada, porque simplesmente você vai continuar zombando dele. Porque às vezes você não quer largar o dinheiro, não quer largar aquilo que você está ganhando, né? Então hoje, né, realmente as coisas são muito difíceis, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que é melhor a paz de espírito do que você viver uma vida aí, sabe, cheia de mentiras, enganando e sendo enganado, tá? Com as mentiras que o mundo nos oferece. Então, como você verá na tabela abaixo, os escritores bíblicos se referem à morte final dos ímpios de 33 formas diferentes. Todas elas com o mesmo objetivo perfeitamente perceptível a qualquer leitor comprometido com a verdade, tá? Então aqui, vamos lá. Vou falar, como eu disse, aqui vai falar da primeira morte e da segunda morte. A primeira morte é a morte carnal. A segunda morte é a morte espiritual, tá? Então a alma também morre, tá? Ela vai chegar ao fim dela.
Tá, peraí, mas se a alma é um ser imortal, sim, ela pode se tornar imortal. A alma humana, ela só se torna imortal quando ela faz um pacto em vida, antes da primeira morte, que é esse corpo que estamos vivos, com o Criador. Quando ela aceita, né, o sacrifício de redenção do Cristo ressurreto, quando ela aceita a existência do Criador, quando ela compreende a justiça divina, então você pode ter certeza que ela fez um pacto com o Criador. A carne fez, então a alma automaticamente, porque a carne, ela é muitas das vezes conduzida pela nossa própria alma. Mas o que acontece? A primeira morte é terrena e a segunda morte é espiritual. A alma só fica eterna se ela realmente fizer um pacto com o Criador. Se ela não fizer um pacto com o Criador e rejeitá-lo, você estando em vida, então você terá a oportunidade, você terá a destruição eterna. Então a sua alma morrerá. E como que ela morrerá? Ela morrerá na segunda morte. Espera aí que eu vou te mostrar as referências. Então, mostrando para vocês que o aniquilacionismo, ele é real, a pessoa ela vai para o inferno e ali sim ela é atormentada, né? Não por demônios, por capeta, etc., porque não há registro nisso. Pelo menos é fideldigno que a gente pode dizer, como a gente vê nos filmes de heresias, como a pastora Nadir, né? E as suas invenções, que ali tem os demônios controlando aquele local, etc. Bom, o que a gente sabe é que abaixo do poço do abismo, que é do lado do inferno, existem os demônios aprisionados para saírem no período tribulacional, né, que vai transformar esse céu azul no céu vermelho. E aí o bicho vai pegar, porque é a linhagem de Satanás, que vai sair todos aqueles milhares, são mais de 200 milhões de demônios que vão vir sobre a Terra. Tá? Uma forma humana, não sei te dizer. Não é praticamente literal, né? Que a gente não pode pegar a Bíblia e tentar entender literalmente algumas coisas que são simbólicas. Eu não posso dizer para você que realmente vai sair por aí cavalos com dente de leão, cabelo comprido como de mulher, cauda de escorpião e vai morder os homens. Mas ali mostra o que eu entendo sobre isso. Pode ser que eu esteja enganado, mas pelas minhas pesquisas, ali mostra algum tipo de tecnologia maligna ou os próprios demônios, né, causando esse tipo de coisa nas pessoas. Tormento. É um negócio assim que não dá para a gente descrever o período da grande tribulação, porque ainda não chegou esse período. Eu prefiro pedir ao Criador que tenha piedade de mim, da minha família, e nos livre desse período tribulacional, porque será muito difícil. Pode ser, então, que esses demônios realmente se manifestem e estejam sobre a terra, né, atormentando as pessoas. Tá? Eu acho que aquelas características daqueles demônios pode ser algo simbólico, como também não pode ser. Né? Então não dá para afirmar categoricamente isso aí. No meu ponto de vista, aquilo é apenas uma ilustração dos demônios que vão atormentar os homens na Terra, ou algum tipo de mecanismo do Blue Bane, alguma coisa da Satanasa, algo que vai ferir as pessoas e durante 5 meses elas não vão poder morrer. Tá? Bom, porque a morte, ela é o transporte que leva você para o seio de Abraão ou para o Hades. Tá? A morte, ela é o único portal que tem para levar você para o outro lado. Sem a morte, não passa ninguém para lá. Tá? Então, a morte é a chave que leva a alma para o lado de lá. É por isso que hoje as pessoas não acreditam, né? Ela diz, morreu, acabou. Bom, pelas escrituras, não acabou. A vida continua do lado de lá. É como eu disse, a vida não começa aqui e nem termina aqui. Ela começa nos planos de Deus, ela se faz material no mundo terreno e depois ela continua no mundo espiritual. Agora, existe o destino para cada um. Se é uma perdição eterna, o que é uma perdição eterna? Isso quer dizer que a pessoa vai sofrer eternamente? Não. Ela terá um fim o seu sofrimento. Tá? Então é porque é por causa das misturas da palavra. Né? É salvação eterna e destruição eterna. Então precisa entender sobre isso, porque a palavra eterna, dentro do grego, ela tem uma conotação de uma palavra de destruição, morte eterna. Tá? Quer dizer que ela vai morrer eternamente, ela não tem mais como ter vida. Ela vai morrer. Existirá a eternidade, mas ela morreu eternamente. Ela não tem mais como voltar à vida. Então, os versículos que eu quero te passar dos textos, que fala do aniquilacionismo, que os ímpios vão ser destruídos e não vão sofrer eternamente. A pessoa que vai para o inferno, para o Hades, ela sofre temporariamente ali até pagar por tudo que ela praticou. Depois ela segue juízo. Entenda que
Você pode pensar assim, poxa vida, mas eu tenho um parente que foi mal, o cara fez isso, fez aquilo outro, ele já morreu faz há 20 anos. Então quer dizer que faz 20 anos que ele está no inferno sofrendo e se o juízo final demorar mais 100 anos, ele vai ficar mais 100 anos sofrendo lá dentro? Bom, primeiro uma coisa que você precisa entender. Quando se sai desse mundo para o mundo espiritual, não existe contagem de tempo. Tá? Não existe contagem de tempo. Então não tem, porque lá não tem sol e não tem lua. Não tem a contagem de tempo. Então o tempo que se passa no mundo espiritual é diferente do mundo material. Tá? Hoje aqui, materialmente, nós temos a contagem dos tempos. Então, para uma pessoa que morreu no nosso calendário há 20 anos, para ela lá pode ser algo em torno de alguns minutos, alguma coisa do gênero. Eu estou aqui fazendo essa especulação para vocês, porque a Bíblia me dá referência que não tem nenhuma referência à realidade. Não tem nenhuma referência na Bíblia que existe dia e noite no inferno. Tá? Então, não tem esse negócio, que é o que a gente vai ver aqui. Os textos bíblicos que falam do aniquilacionismo, que os ímpios vão pagar, mas depois serão eliminados, Salmos 37, versículo 21, 37, 15, 62, 3, 110, 6. Ok, eu não vou citar tudo isso aqui não, tá, gente? Então, por isso, você pode dar um print na tela e procurar, tá, essa informação. Porque se eu for ler tudo isso daqui, tá, num vídeo, eu vou ficar mais de 4 horas aqui com vocês. Então, não compensa. Mas esses são os textos, tá? Salmos, Provérbios 1, 32, aí você tem Isaías 3, 25, você tem Jeremias 12, tá? Você pode dar um print aí se você quiser, tá? Aí, ó, então os ímpios serão mortos, tá? A morte do ímpio, aqui tá falando da primeira morte, e não da segunda morte, tá? Os ímpios, ainda tem Lucas 19, 27, tá? Que os ímpios realmente morrerão. Os ímpios perderão a vida, tá? Eles não terão direito à vida eterna. Os ímpios não terão direito à vida eterna porque rejeitaram enquanto vida a oferta de salvação do Cristo ressurreto. Então você tem as referências Salmos 69, 28, Provérbios 22, 23, Lucas 9, 24, Jó 12, 25, Deuteronômio 7, 10, Jó 4, 9, Salmo 1, verso 6, 2, 12. Tudo isso aqui eu selecionei para vocês com carinho, li um por um para trazer aqui para vocês no canal. Tá? Você pode estar dando um print na tela ou, se você quiser, eu te mando a apostila em PDF. Se você quiser adquirir, é só pedir, arcar com as despesas. Também quero deixar aqui avisado, se alguém de vocês quiser ajudar o nosso trabalho, tá? Não é obrigatório, que ninguém está pedindo para você ajudar, por causa, se você não fizer isso, aquilo. Não, se você puder ajudar o meu trabalho, já que eu não tenho ganho do YouTube, porque o YouTube não paga monetização do meu canal, então você pode ajudar com o Pix, que é o 31992023725, tá bom? Lembrando que é apenas uma ajuda, o que você puder, e aí a gente disponibiliza, que vocês estão vendo aí que o material está sendo posto para vocês gratuito, e eu envio por e-mail para vocês, tá bom? Então essas referências aí, ó, perderão a vida, então não tem esse negócio que os ímpios vão viver eternamente ou ser condenados eternamente. Serão destruídos, os ímpios serão destruídos. Tiago 4,12, 2 Pedro 2,1, 3,12, Apocalipse 11,18. Serão eliminados, os ímpios serão eliminados totalmente depois, na segunda morte. Tá? Os ímpios serão julgados na segunda morte. É isso que o aniquilacionismo, no meu ponto de vista, tá? Você desculpa se você for aniquilacionista adventista, mas o pessoal não consegue entender isso. É que as pessoas vão ter que pagar pelos seus erros. Tá? E depois, quando elas pagarem todos os seus erros, pelo meu entendimento, se eu estiver errado, o Criador pode me corrigir, mas pelo que eu tenho estudado todos esses textos, é que depois da morte, a física, haverá a morte espiritual. E ali já era, então não tem mais jeito. Mas sem aquele negócio, como eu falei no começo do vídeo. Tá? Imagine você lá no céu, desfrutando da boda do Cordeiro, num paraíso, um mundo muito maravilhoso, onde não tem dor, não tem sofrimento, as pessoas não morrem, e você olhar, né, de um ângulo assim diferente, e enxergar um céu todo vermelho, e ouvir gritos e desespero de pessoas, e você automaticamente lembrar do seu tio, do seu pai, da sua mãe, de alguém que está lá, por mais errado que ele foi, e passando uma vida de tormentos, e Deus torturando aquelas pessoas por toda a eternidade. Então, não é do caráter do Criador, no meu ponto de vista. Eu não estou aqui querendo dizer para vocês, mas então esse é um tipo de pregação
boa, porque até então as pessoas não vão querer saber de Deus. O ateu pode chegar aqui no canal e dizer assim, já que é assim, eu não quero saber de Deus mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, quando eu morrer eu pago pela minha pena e depois eu deixo de existir, porque eu não quero ficar nesse céu. Bom, você tem a livre escolha para pensar nisso. Mas essa é a verdade. O problema é que isso não é repassado nas igrejas evangélicas, exatamente porque as pessoas vão pensar desse jeito. Entendeu? Então, a pregação genuína da palavra de Deus, ela cairia por terra. Né? Porque então as pessoas vão pensar, eu prefiro, vou ficar padecendo, necessidade. Só que aí a pessoa se esquece que o que Deus tem reservado para aqueles que o amam são coisas inefáveis, são coisas maravilhosas, coisas que não tem como descrever com nenhum tipo de idioma, sabe, da nossa linguagem humana. É algo que a Bíblia descreve, algo muito maravilhoso de paz eterna, de algo assim que não tem como você ilustrar num filme ou alguma coisa. Então, esta é a promessa do Criador. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mais uma vez mostra que a alma não é simplesmente o fôlego de vida, porque o fôlego de vida ele é dado do Espírito. Quando diz que o homem passou a ser uma alma vivente, os aniquilacionistas acreditam que o homem é a própria alma, que é o intelecto. Mas em outros textos bíblicos mostra que a alma ela será julgada, né? Porque até então haverá o juízo final. Certo? Então, os ímpios que estiverem ali serão eliminados para sempre. Só que assim, se você rejeitar a oferta de salvação do Cristo ressurreto e continuar na vida depravada, numa vida errada, numa vida totalmente desequilibrada, ou até mesmo uma vida de negação de Deus, do ceticismo, com toda certeza você vai ter oportunidade, do outro lado, de ver e de reconhecer aquilo que você perdeu. E vai ver, sabe, eu acho que de umas coisas piores, no meu ponto simples aqui que eu estou pensando, eu acho que uma coisa pior que a pessoa vai sentir, a amargura, a tristeza que ela vai sentir do outro lado, é quando ela olhar para trás, já estando lá, e perceber, poxa vida, eu criticava tanto aquele pessoal que é terra plana, chamava de doido, puxa vida, eu não sabia disso. Aí ele vai dizer, Senhor, eu não sabia disso, eu não sabia que a terra tem um dono, eu não sabia que a criação era desse jeito, eu fui enganado, Senhor. Eu fui enganado pela NASA e tal, mas só que é o seguinte, você teve a oportunidade de pelo menos ouvir essas pessoas. O que vocês fizeram? Vocês simplesmente meteram, mas quer dizer então que a pessoa vai para o inferno porque a pessoa não acreditou no terra plana? Não, gente. Não é isso. Eu estou apenas colocando aqui uma visão. O que mais vai doer, no meu ponto de vista, é as pessoas saberem que enquanto estava viva, ela ouviu a verdade, teve várias oportunidades de reconciliar com o Criador e o rejeitou. E agora, do outro lado, ela sabe de toda a verdade, que foi enganada, que foi manipulada. Mas ninguém vai passar para a eternidade antes do aviso prévio. Todos nós somos avisados, de uma forma ou outra. É como diz o livro de Jó. Deus fala com o homem de várias formas. Deus fala em sonhos, em revelações, à noite quando dormimos. Deus fala numa literatura. Deus fala de qualquer forma. Ninguém vai inocente para o outro lado. Ninguém vai dizer que não foi avisado. Todos nós teremos uma oportunidade. Você ouviu, você viu. Todos nós teremos uma oportunidade e temos várias e várias oportunidades enquanto vida. Então, depois do outro lado, não tem como você dizer, eu não tive oportunidade. Não, você teve. E muita gente ainda vai ter, tá? Mas aí você precisa aproveitar essa oportunidade. Aí você que sabe, né? É a sua vida, é a sua alma, é a sua decisão, é o seu livre-arbítrio. Eu, com toda certeza, hoje liberto do lixo do ateísmo, não vou pagar para ver. Porque eu já tive várias provas e evidências da existência do Criador. E com certeza a sua palavra ela é verdadeira. O texto em Jó 4:9, Salmos 37:20, 68:2, Isaías 41:11, Lucas 13:2-5, João 3:16, todos esses falam que o ímpio perecerão. Está aqui todas as referências. Então, perecerão significa que eles vão morrer. Não terão uma segunda chance. Serão consumidos. O que é consumido? Vai acabar. Não vai ficar eternamente sendo queimado, como é pregado pelos pastores. Está aqui as referências.
Jó 20, versículo 26, Salmos 21, 9, Isaías 1, 28. Coloquei tudo aqui para vocês. Malaquias 4, 1 e Apocalipse 20, versículo 9. Serão devorados pela eternidade sem Deus, tá? Pelo tormento eterno. Serão devorados. Acabou. O que é devorar? Acabar. Acabou. Salmos 21, 9, Isaías 5, 24 e Hebreus 10, 27. Os ímpios serão exterminados. Vocês estão vendo? Se a gente for abrir a Bíblia e ler cada versículo que está aqui, como eu disse, vai passar de 4 horas. Mas está aqui as referências. Os ímpios serão exterminados. Mas entenda o que eu quero dizer para você. Quando você é um homem e uma mulher e comete delitos e você morre, ali não cessou ali, como se diz ali, a sua vida. A sua vida material cessou. Mas a tua alma vai para o julgamento. E nesse julgamento, aonde você vai ter que pagar pelo que você fez, tem a referência bíblica para isso, e depois você será exterminado. Exterminado para sempre. Então, quando é que a pessoa será exterminada? No dia do juízo final. Mas o juízo final, entenda, não é para pegar você que está lá, que já está sofrendo, e mostrar pelo que você fez, depois te lançar lá de novo. Não. O juízo final, mostrando que você não foi escrito, tá, o seu nome escrito no livro da vida, porque você rejeitou, e você será destruído. Deus não vai tirar você que já está sofrendo para fazer você sofrer mais ainda. Não. Se você já está sofrendo no inferno, por que ele vai tirar, te mostrar tudo de novo que você já sabe, para depois deixar você a eternidade de novo dentro do lago de fogo? Não. O lago de fogo é a segunda morte. Ali cessou. Serão exterminados, serão extintos. Ezequiel 32, 7. Se farão em cinzas, se tornarão em pó, serão despedaçados, serão esmagados, serão estrada para os pés dos justos, desaparecerão, os ímpios vão desaparecer. Salmos 37, versículo 20, 58, versículo 7, 73, versículo 20, Isaías 16, versículo 4, 29, 20, 41, 12. Não terão futuro, Salmo 37, 28, 38 e Provérbios 24, 20. Deixarão de existir. Aqui está falando no sentido humano, mas também no sentido da segunda morte. Porque a alma apenas segue-se o juízo. Tá? O corpo morre, volta para a terra, mas a alma segue-se o juízo. Salmo 37, 10, tá? Terão fim, Isaías 16, versículo 4. Serão reduzidos a nada, Isaías 41. Serão como se nunca tivesse existido, tá? Então vão parar de existir, acabou. Serão como um feto abortado, Salmo 58, 8. Dormirão e jamais acordarão. Tá? Os ímpios vão dormir na escuridão, na eternidade, vão deixar de existir e jamais acordarão. Mas terão o privilégio de ver a sua sentença. Deus não vai sentenciar nenhuma alma à segunda morte se antes ele não mostrar para você do outro lado, no julgamento da alma que acontece do outro lado, aquilo que você fez, as oportunidades que você teve e as oportunidades que você rejeitou. Certo? Então ele não pode ser um juiz injusto, ele tem que passar toda a tua história. Quando o Apocalipse diz, e os livros foram abertos, e as almas foram julgadas pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá? Então você tem os livros, que é os livros da história de cada um, uma forma simbólica de registrar toda a nossa história de cada indivíduo, é um DNA de cada indivíduo, a impressão digital de cada indivíduo, que está lá tudo registrado. Tá? Por que os anjos registram isso? Porque se o Criador julgar uma pessoa e lançar na eternidade, destruindo ela na eternidade, você pode alegar que ele é injusto. Tá? Então ele precisa mostrar para você que você desobedeceu aquilo que ele estipulou. Você que fraudulou as regras, foi você que desobedeceu as regras, e não ele. Então você está sendo penalizado exatamente por estes crimes. Vocês estão entendendo? Então os ímpios dormirão e jamais acordarão. Cairão e serão incapazes de se levantar. Salmos 36, 12. Jamais sairão da cova. Salmos 140, versículo 10. Aí o pessoal vai entrar em contradição, que a Igreja Católica aprontou, porque diz que os mortos ressuscitarão, né? E estarão diante do trono. Mas jamais sairão da cova, não está falando no sentido, pode prestar atenção no contexto,
da pessoa que está lá que ela vai voltar da cova para tentar uma outra oportunidade em vida. Porque algumas religiões, elas já fazem isso. Elas já pregam isso. Que a pessoa está morta, a pessoa ela pode ressuscitar para ter oportunidade em vida. Tá? Então isso não pode ser algo levado ao pé da letra, porque quando Cristo veio ao brado, na cruz do Calvário, havia uma ressurreição, para provar a ressurreição dos mortos, que muitos corpos de santo foram vistos nas ruas. Quando eu era do ateísmo, eu até zombei desse texto bíblico, porque não entendia o significado da palavra. Né? Então, os jamais sairão da cova significarão que eles jamais voltarão a ter vida, mas sim estarão mortos eternamente na segunda morte. Olha o que diz Oséias 13, versículo 3. Serão como orvalho que evapora. Evaporou, acabou, sumiu. Se desfarão como fumaça. O que é desfarão? Você acende uma fogueira, né, e queima aquele combustível, tal, etc. Daqui a pouco a fumaça faz aquele fuzuê todo e a fumaça chega uma hora que ela desaparece. Ela para de existir. Não tem mais aquela fumaça. Né? Serão como restolho. Serão apagados da terra, tá vendo? Os ímpios serão apagados da terra. Serão desarraigados da terra, tá aqui a referência. Serão varridos da terra, Salmo 58, 9. Se tornarão cadáveres, tá? Vamos lá, serão entregues aos abutres. Não lhes sobrará nem raiz nem ramo, não haverá mais nada, porque deixarão de existir. Agora, como eu disse, as interpretações do aniquilacionismo é que eles pegam essas passagens, no meu ponto de vista, se eu estiver errado, é que o Criador possa me dar a oportunidade de corrigir. Não estou dizendo que eu estou falando a verdade absoluta aqui. Eu estou aqui mostrando o que eu estudei sobre esse assunto para trazer para vocês. Mas o aniquilacionismo pregado aí pelo pessoal, principalmente dos adventistas, é dizer que quando você morre, simplesmente pagou aquilo que você fez. Porque o salário do pecado é a morte, não tem mais condenação eterna, porque até então o corpo é a alma vivente. Então, findou a vida, acabou e pronto, acabou. Né? O que não é verdade. Tá? O que não é verdade. Com todo esse repertório inesgotável de destruição, alguém que ainda insiste em dizer que não existe base bíblica para o aniquilacionismo ultrapassou o nível da ignorância, beirando a desonestidade. Pode-se tentar contra-argumentar aos textos, você tem todo o direito. Algo que analisamos a partir de agora, vamos analisar. Mas dizer que os moralistas têm apenas argumentos emocionais é um atestado inigualável de má fé. Tá? Bom, então aqui tem bastante coisa para a gente ler, mas eu quero frisar num ponto aqui para você entender que o inferno não é eterno, tá? Eu vou aqui utilizar o Salmo 73, apesar de já estar nessas tabelas aqui, tá? Onde o Salmo 73, ele deixa bem claro e bem apurado o que acontece com o ímpio após a morte. Vamos lá. Certamente Deus é bom. Isso aqui é o salmista falando, né? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçam, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. O salmista está dizendo que ele sentiu inveja de ver a prosperidade dos ímpios. Ele está dizendo que Deus é bom, ele não está dizendo que Deus é mau. Mas ele está pé da vida, tá? Vamos dizer a palavra certa, porque ele está dizendo que os ímpios conseguem prosperar, os ímpios conseguem ter saúde, e ele simplesmente tem uma vida atribulada, uma vida difícil. Como é uma pergunta que todos os cristãos, a maioria dos cristãos fazem. Por que será que eu tenho que viver essa vida praticamente miserável, enquanto outros ricos, prósperos, pior que aprontam, mentem? Olha a vida de muitos ateus. Bem de vida, luxuosos, carros do ano, grana para tudo que é lado. Então, enquanto o cristão passa por diversas dificuldades na vida. Então vamos ler e prestar atenção para você ver o que acontece. Vou ler o salmo todo, tá? Deixa eu ver aqui. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios.
Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua ignorância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus. E com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. É o que acontece com os ateus, do Antônio Miranda. As mentiras que o Antônio Miranda conta, mas o seu Jailson, fez com que esse monte de gente estivesse do lado deles, porque eles estão mentindo para você. Eles dizem com soberba, eles dizem, saberá Deus, terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e levar as mãos ao inocente? Pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Aí o salmista tentou entender por que os ímpios prosperam, por que os ateus prosperam, e por que o cristão verdadeiro não prospera, e por que alguns cristãos prosperam até demais. Até que entrei, o salmista disse no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Agora, ele entrou no santuário de Deus, isso pode ser uma metáfora. Quando se fala entrou no santuário de Deus, eu posso dizer para vocês que eu entrei também no santuário de Deus. Isso não significa que Deus me levou até o céu para me deixar o ateísmo, não. Eu entrei no santuário dele, eu entrei na sabedoria dele, eu compreendi, eu abri o entendimento para entender. É esse o sentido da palavra. Então, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Como é que ele compreendeu? Vamos lá. Certamente os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente? Tá vendo? Como são destruídos de repente. Não está dizendo que eles serão eternamente castigados. Completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teus conselhos e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar em ti. Depois que a pessoa conhece os verdadeiros caminhos do santuário legítimo do eterno, tudo que tem na terra, para nós, passa a ser algo insignificante. A vida não é mais, não tem tanto valor a vida terrena como se busca antes de conhecer o santuário do eterno. Nós precisamos sobreviver, precisamos do dinheiro, precisamos comer, precisamos pagar nossas contas. Você acha que esse mundo que a gente vive, você acha que você foi colocado aqui somente para você passar dificuldades e pagar contas? Meu amigo, existem coisas muito mais além daquilo que você possa imaginar. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonaram, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Está aqui. Todos vocês, ateus, ateístas, turma do Antônio Miranda, Jailson, todos vocês, assim como eu no passado era, Não posso agora me colocar no mesmo grupo. Todos vocês que abandonaram, que o abandonou o Criador, vocês perecerão. Vocês perecerão. Por quê?
Porque vocês estão achando que estão vivendo na lógica. Porque vocês estão achando que estão vivendo na verdade. A imprensa mente para vocês. A Satanás mente para vocês. O mundo mente para vocês. A pseudociência mente para vocês. Que vocês estão trocando uma eternidade com o Criador pela destruição eterna da alma de vocês. O salmista havia chegado ao ponto de pensar que foi inútil manter o coração puro. Como a gente pensa, né? Quando a gente passa por tantas lutas e dificuldades, a gente pensa que é em vão manter o coração puro. Ah, bobeira. Pois enquanto os ímpios não passam por sofrimento e tinham um corpo saudável e forte, ele se afligia o dia inteiro e sofria todas as manhãs. Mas, para nossa sorte, esse salmo não foi escrito por um ateu ou um apóstata. O que o fez mudar de opinião e rever seus conceitos foi entrar no santuário de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu com muitos ex-ateus e o que pode acontecer com você. Quando você entra no santuário de Deus, não estou falando do templo religiosos, mas quando você entra dentro do santuário de Deus, você mulher, você que me seguia lá no canal de ateu, você vai compreender. E então compreendi o destino dos ímpios, você vai compreender o destino dos ímpios. Você vai compreender que tudo nessa vida é algo muito passageiro. Que não vale a pena você se matar 24 horas por as coisas dessa vida. O que foi que o salmista descobriu? Que o fez mudar de ideia desse jeito? As mesmas coisas as pessoas perguntam de mim. O que fez o Rivanildo mudar de opinião de uma hora para outra? Virar a casaca? Como um ateu lá dos Estados Unidos, que é o ateu maconheiro, né? Vou citar o nome dele aqui, mas vocês sabem que é um ateu maconheiro, porque ele que disse que usa maconha, né? Isso não foi eu que estou inventando, ele mesmo já disse. Mas o ateu maconheiro, ele fez vídeos lá dizendo que eu enlouqueci de vez, que estou com camisa de força, que tem que ser internado, que tem que tomar remédios. Bom, esse argumento desse pessoal, são pessoas perversas. São pessoas ruins, de coração ruim. Sabe? Que não querem compreender a existência de Deus na vida deles. Que se acham os donos da verdade e o negócio deles é só apontar o dedo. É apontar, apontar, apontar e criticar, criticar, criticar e apontar, apontar. São um bando de gente mentirosa. Então, o que foi que fez o salmista descobrir que o fez mudar de ideia desse jeito? Olha quantas pessoas mudaram de ideia. Foi quando o salmista entrou dentro do santuário de Deus e interrogou Deus pela sua existência e por qual motivo o justo tem que passar por dificuldade. Esta seria a acusação perfeita para dizer que viu os ímpios queimando para sempre, em um sofrimento sem fim, que faria qualquer um mudar de ideia bem rápido. Ele viu alguém morrer ali sendo torturado, mas em vez disso o que ele descobriu sobre o destino dos ímpios foi o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente Deus os pôs em terreno escorregadio e os fez cair na ruína. Como são destruídos de repente. O salmista não viu nenhum sofrimento eterno e consciente, mas uma destruição repentina que consistia na privação da existência. Quando ele disse que Deus faria os ímpios desaparecer, ele não estava falando de alguém que aparece, né, ou aparece em outro lugar e de repente desaparece. Ele está falando da destruição eterna. E por qual motivo, tá? Por qual motivo o aniquilacionismo, no meu ponto de vista, se eu estiver errado, eu posso verificar e, de repente, corrigir. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar que a gente erra. Mas eu estudei agora de uma maneira mais séria, sem influência de Satanás, dos demônios do ateísmo, né? Mas procurando entender essas questões. Eu entendo que o ímpio sofrerá em determinados tempos dentro do inferno. Agora vamos ler novamente o Salmo 37. Deixa eu ver se aqui... Não, esse aqui eu já passei. Vamos ver aqui as passagens bíblicas que eu quero mostrar para vocês. Tá? Ó, o contraste do destino do justo e ímpio é mais do que evidente.
Enquanto o justo herdará uma vida eterna, eterna na terra, o ímpio será completamente eliminado. Tá? Então haverá o local onde o justo vai herdar a terra. Nós não vamos herdar o reino espiritual da casa do Criador. Pode ser que nós consigamos enxergar, eu acho que isso é um privilégio muito grande, a casa do Criador, o terceiro céu. Mas a Bíblia diz que vamos herdar a terra. João diz que viu novos céus e uma nova terra. Jesus disse em Mateus que bem-aventurado aqueles que são perseguidos, caluniados e falarem todo mal contra vós por causa do meu nome. É o que eles fazem comigo. Eu sou caluniado, inventam mentira. Os que seguem esse pessoal têm tanta raiva de mim que nunca parou para me ouvir. Tá? Quiseram dar ouvido a esse povo. Mas sou perseguido por amor de Cristo. Então, pelo menos, eu tenho uma certeza que haverá um tipo de recompensa para mim. Tá? Então, veja o contraste do destino do justo e o ímpio. E mais do que evidente, quando o justo herdará a terra, o ímpio será completamente eliminado. Está aqui outra tabela para vocês. Justos herdarão a terra, ímpios serão eliminados. Justos desfrutarão pleno bem-estar. O ímpio não mais existirão. Permanecerão para sempre. Está no verso 18 do Salmos 130, Salmos 137, Salmo 37, desculpa, tá? Salmo 37, está aqui. Então os justos herdarão a terra, os ímpios serão eliminados. Os justos desfrutarão pleno bem-estar. O ímpio não mais existirão. O justo permanecerá para sempre. O ímpio receberão uma ferida mortal. O justo terá uma morada eterna. O ímpio perecerão. Os justos serão preservados para sempre. Os seus corpos e suas almas. O ímpio desaparecerá. O justo habitará na terra para sempre. Novos céus numa nova terra. O ímpio se desfarão como fumaça. Os justos terão futuro. Os ímpios serão destruídos e não terão futuro. Tá? Deixa eu pular aqui, que são uma pancada de estudo aqui que a gente tem. Olha só, a quantidade de estudo sobre a questão do inferno. É claro que eu dei aqui nessa aula em vídeo, né, para facilitar o entendimento. Vamos estar pulando aqui. Eu quero ler com vocês aqui, tem o finalzinho, que coloquei algumas referências bíblicas, que eu quero trazer para vocês aqui. Vamos lá. Tá? As referências usadas, textos bíblicos, né, que são usados pelo pessoal que acredita que a gente vai sofrer eternamente. Tá? Mas entenda o contexto do assunto. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Tá? Então o texto aqui está dizendo que o ímpio, ele tem consciência no Hades da sua vida. É tanto que ele diz, pai Abraão, então manda um morto na casa dos meus irmãos e avisa desse lugar de tormento. Abraão fala, não adianta fazer isso, porque eles não vão acreditar, como os ateus hoje não acreditam. Essa ilustração de Jesus, contando sobre a questão do rico e Lázaro, mostra realmente que as pessoas serão atormentadas. A questão das chamas fica meio difícil entender aqui. Eu não tenho como explicar para vocês se essas chamas chamas literal do fogo, porque o fogo destrói. Né? Eu acredito, particularmente, pode ser que eu seja errado, que esse tormento não é uma chama de fogo, mas sim algum tipo de calamidade, de escuridão, de alguma coisa que faz com que a pessoa sofra e pague pelos seus erros ali. Só que a pergunta é, para dizer para você que uma pessoa não tem condições mais, se ela está no Hades, de voltar à vida, ou dela sair de lá e receber o perdão, como é pregado pelo Espiritismo, de Allan Kardec, é que quando o rico pediu para ir lá, Abraão falou, existe um grande abismo que divide nós de vocês. Não tem condição. Os que quiserem passar daí para cá, não poderão.
e os que estão aqui não passam para lá. Então, essa é uma verdade nas Escrituras, que não tem como mais uma pessoa ser ímpia, estar pagando pelos seus pecados, pelos seus erros, dela ser absorvida depois. É pregado pelo Espiritismo que a pessoa vai para esse local, que é o purgatório lá, lugar intermediário, tá? Pela Igreja Católica e tal, e ali ele fica pagando pelos erros, mas se ele se arrepender, haverá oportunidade dele sair de lá e ir para o paraíso. Isso é mentira. A Bíblia diz que não tem essa possibilidade. Mas entenda que esse ímpio, esse cara que está aqui, dentro do Hades, ele vai ter o dia da ressurreição dos mortos ímpios, tá? Para serem definitivamente eliminados dentro do lago de fogo. Deixarão de existir. Então é nesse contexto do aniquilacionismo que eu entendo que quando o juízo final acontecer, não é para tirar o cara rico aqui do inferno, que já está sofrendo nas chamas, e fazer ele sofrer novamente. Não tem lógica isso. Então ele já está pagando pelos seus erros, sabe muito bem que não terá mais oportunidade de passar para o lado de lá, tá? Porque ele foi aniquilado, e agora ele passa pelo juízo final e depois ele é lançado no lago de fogo. Aí dentro do lago de fogo, ele não fica ardendo eternamente sendo torturado. Ele para de existir. E essa prova bíblica é clara quando a Bíblia diz que o Hades, que é o inferno, tá? É um local diferente do lago de fogo. Não tem ninguém no lago de fogo. Diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando o texto fala que sofrerão eternamente, morrerão eternamente, significa que eles não terão a eternidade vida. Eles morrerão eternamente, enquanto uns vão viver eternamente. Você entendeu? Uns morrerão eternamente, não é que ele vai ficar vivo e vai estar morto eternamente. Não, eles morrerão, eles deixarão de existir eternamente. E o outro vai viver eternamente. Tá? Então, a palavra eternamente, ela se divide aqui, os que vão ficar eternamente com o Pai e os que vão ser destruídos eternamente. Não que eles sofrerão eternamente. Eles deixarão de existir eternamente. Esse é o contexto. Lançai-os na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 42. O pranto e o ranger de dentes nas trevas exteriores é ali. Qual é o sofrimento que tem? Pranto e ranger de dentes. De desespero, de raiva, de si mesmo. Você já pensou esse monte de ateus aí, rangendo os dentes no Hades? Porque perderam a oportunidade do Criador de se reconciliar com ele, porque preferiram dar ouvido a uma pastora maluca, Nadir, a um cara doido lá, o que roda a baiana dentro da igreja, que fica rodando, dando cambalhota, imitando o Rambo dentro da igreja. Aí ele escandalizou. Cara, eu vou te falar uma coisa, se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, e se eu não tivesse dado ouvido à voz dele, eu tava, desculpa a expressão, ferrado. Mas eu tô lutando, não significa que, sabe, a gente tá no ar. Não, eu tô lutando para ver se eu consigo a vida eterna. Eu tô lutando para isso. Mateus 13, 50. E lançai-os na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E se tua mão te escandalizar, corta melhor para ti, entrares na vida aleijada do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, tá? Quando fala que o fogo nunca se apaga e não morre, não está dizendo que o fogo do inferno é um fogo eterno. Lembrando que o fogo do inferno não é literalmente, pelo que eu estou entendendo dentro das escrituras, não é um fogo, mas sim um pranto e ranger de dentes. A palavra fogo que nunca se apaga é que o pranto e o ranger de dentes nunca se farta. Nunca para. Por quê? Porque sempre você vai estar em tormento consigo mesmo nesse estado de julgamento ali. Tá? Agora, o que vai acontecer com Satanás?
O que vai acontecer com todos esses demônios? Bom, até o diabo deixará de existir. Chegará o fim dele. Ele será preso no abismo por 1000 anos, depois sairá, depois da guerra do Armagedon, Gog e Magog, ele vai ser lançado. Como o diabo já é um ser espiritual, ele não é um ser material, a carne dele, que é o anticristo, e o espírito dele, que é o falso profeta, que estarão agindo nos 7 anos de tribulação, já serão lançados vivos no lago de fogo. Quando fala para todo sempre, eternamente, até para o diabo, pelo meu entendimento, haverá o fim e a consumação para sempre. Não tem como existir um novo céu e uma nova terra, e sabemos que o inimigo de Deus estará lá, sendo queimado por toda a eternidade, sabe? E os ímpios por toda a eternidade. Isso não condiz com a bondade de Deus. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí o pastor, o crente vai dizer assim, tá vendo? Aqui está dizendo que eles vão ser atormentados dia e noite. Tá, então deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a garantia que você pode me dar que no lago de fogo tem dia e noite? O sol não existirá. A lua não existirá. Os 2 astros que marcam a trajetória do calendário humano deixará de existir. A Bíblia diz que até os que estiverem com o Criador, a própria Bíblia diz, e lá não haverá dia e nem noite, porque a luz do Cordeiro alumia a cidade. Ali só é dia, só claridade. Agora, como que no inferno haverá dia e noite? Que lago de fogo que haverá dia e noite? Que lugar é esse? Bom, aí algumas pessoas do terraplanismo, que eu não estou aqui criticando o pessoal, é que diz, eu vou te explicar aqui o que eles falam, tá? Também eu estou estudando sobre isso, é que o domo celeste será afastado e há um local além da Antártida, aonde esse pessoal ficará ali sofrendo por toda a eternidade. Mas a questão do Sol e da Lua, que eles não atingem essa região de trevas. Então, o sentido, no meu ponto de vista, que serão atormentados para todo sempre, não é essa palavra atormentados para todo sempre. Isso aqui pode ser um acréscimo da Igreja Católica. Tá? O diabo e Satanás e os seus anjos serão destruídos assim como os ímpios. Totalmente destruídos. Tá? E quanto tempo as pessoas sofrerão ali? Vamos lá. Porque não haverá, né, dia e nem noite no lago de fogo. Então deixará de existir com mais de 200 referências bíblicas que eu te dei. Então a gente não pode apenas pegar um versículo e dizer que esse daqui quebra os outros 200 versículos que fala que os ímpios serão destruídos na segunda morte. Tá? Vamos lá. Em Mateus, capítulo de número 25, diz o seguinte: entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Nessa passagem bíblica, contada pelo próprio Jesus, já está dizendo o que acontece com o rico e Lázaro. Já acontece com aquele que for para o Hades. Não sairá de lá até que pague o seu último centavo. Aí o Espiritismo vai dizer, tá vendo? Então ele vai pagar o seu último centavo e depois ele vai sair de lá e vai ser salvo. Não. Os 200 versículos que eu te mostrei mostram que eles serão destruídos. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Não estou falando da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. Esta é a segunda morte. A primeira é carnal e a segunda é a morte da alma. Eles deixarão de existir. A tabelinha bíblica está aqui em cima para você. A pancada da tabela que eu mostrei para vocês aqui. É um monte de versículos. Tá? Tudo isso daqui, ó. Serão destruídos eternamente. Então, se esses 200 versículos
Não, se você pegar apenas o Apocalipse 20 e dizer que serão atormentados para todo sempre, esse todo sempre não significa que eles serão atormentados eternamente, é que eles morrerão para todo sempre. Deixarão de existir para todo sempre. É a tradução da Bíblia que está errada, tá? Por quê? Com apenas um versículo não vai desmontar 200 versículos que falam que serão destruídos. Correto? Então, as pessoas que praticarem o mal, no meu ponto aqui do aniquilacionismo, elas entram para o Hades, serão entregues ali porque essa pessoa não quis se converter, não quis voltar para o Cristo ressurreto, pagará por todos os seus erros. E ela não sairá de lá até pagar tudo o que ela deve, até o último centavo. Ela vai pagar pelo que ela fez. O estuprador, o violentador, o pastor ladrão, o mentiroso, os perversos, os abomináveis, os homicidas, todos pagarão até o último centavo. Depois disso, a sentença está dada. Então, o inferno é mais ou menos quando um juiz pega um preso e diz, olha, prende esse cara porque ele é perigoso. Só que a pessoa é presa, ela vai para o presídio, mas o julgamento dela ainda não aconteceu. Ela fica no presídio já pagando um tempo da pena, e depois ali, determinado tempo, existe um determinado tempo na lei, mas o juiz pode pedir a prisão preventiva, a pessoa, né, fica presa e ela já está pagando a pena, ela vai para o presídio. Ela tem a roupa do presídio, ela já vai pagar, já vai comer comida estragada, vai, e se for estuprador ali pior ainda, vai pagar já. Até o julgamento, mas ela entrou ali tem um tempo pela lei, quem é advogado sabe. Quando chegar aqui no dia do juízo, o juiz vai pegar ele aqui que está na prisão, vai mandar para o tribunal e no tribunal vai fazer a sentença dele. Então, a pessoa ela volta para lá, só que ela fica aqui em vida, né? Então é um contraste. No juízo de Deus, não. A pessoa ela paga quando ela morre pelos seus erros, depois ela vai para o juízo final e do juízo final ela recebe a sentença, mas antes de receber a sentença de destruição eterna, ela já vai ser atormentada aqui, tá? Pranto e ranger de dentes por toda a sua vida e trajetória. Então não pode ser um fogo, porque o fogo ele devora. A pessoa que está no Hades ela não é consumida pelo fogo. Esse fogo é uma referência exatamente a uma tortura mental, pelo que eu entendo. E depois do juízo final, ela será condenada e lançada no lago de fogo. Ali, o inferno, que é o Hades. Ó, Deus vai pegar o Hades. Então o Hades é um local, né? Ele pega o Hades e lança dentro do lago de fogo. Beleza? Então, galera, eu quero agradecer. Estamos com 1 hora e 22 minutos de aula. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Que o Criador vos abençoe. Que Deus possa nos dar a cada dia que passa o esclarecimento sobre a vida espiritual. Né? Aqui o que eu passei para vocês aqui é apenas o meu ponto de vista, estudos que eu tenho pesquisado sobre este assunto. Esta apostila, como eu disse, é gratuita para vocês, tá? Para você ter ali a tua visão sobre isso. E é claro, não estou aqui magoando nossos irmãos terraplanistas e nem o pessoal que são aniquilacionistas. O que eu entendo do aniquilacionismo é isso, tá? Então, se eu tiver errado, com toda certeza, eu sou muito humilde para chegar aqui e mostrar, olha, pessoal, felizmente parece que a pessoa vai ser torturada eternamente, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito porque se você for torturado eternamente, aonde fica o amor de Deus? Pela sua criação. Então, ela vai pagar pelo que ela fez. Tudo tem que ter um julgamento, beleza? WhatsApp 319-9202-3725. Esse número é para você ajudar o canal. Tá? O Pix do canal é esse daqui, se você puder ajudar. E o e-mail, escolapmmuh@hotmail.com, é o e-mail. Tome cuidado para não mandar e-mail errado. Mas quando mandar, fala, eu quero receber a apostila. Aí você vai mandar o seu nome, você vai mandar o seu nome. Você vai falar quem você é, se você é da turma lá do Miranda, se você é ateu, se você é agnóstico, o que você tem que se apresentar. Mandar o e-mail. Eu mando o e-mail para cá. Eu não sei quem é, porque eu estou falando, é falta de educação, né? Entendeu? Então, se identifique, não seja covarde. Tá? Um abraço para vocês aí, seu amigo. Se inscreva no canal Falando Sério e no canal O Regresso. São os dois canais que nós temos. E eu te peço encarecidamente, divulgue os nossos vídeos para o canal crescer. E o like é muito importante nos vídeos. Um abraço, tchau, pessoal.